Olá, pessoal. Meu nome é Leonardo Camardella e hoje eu vim conversar com vocês sobre uma das indicações interessantes para o Smart Aligner. A gente vai discutir um caso onde foi corrigida uma mordida cruzada posterior. Então, eu vou explicar um pouco como foi esse planejamento e como foi o desenvolvimento do caso. Então, esse paciente, ele tinha uma mordida cruzada posterior do lado direito, era a queixa dele, e também tinha uma queixa de contatos mais fortes na região de incisivos superiores. Então, conversando com o paciente, ele me relatou que já tinha procurado 4 ortodontistas e os 4 tinham negado o tratamento a ele, o que achei estranho, porque não é uma oclusão tão complexa de ser corrigida. Esse é o paciente, que tem uma birretrusão também dentária, e isso causa impacto no lábio, um pouco de protrusão também de mento. E analisando a documentação do paciente, principalmente as radiografias periapicais, eu entendi a dificuldade dos ortodontistas em iniciar esse caso, em virtude das reabsorções muito acentuadas que esse paciente tinha, principalmente na região de incisivos, principalmente incisivos laterais superiores, incisivos centrais e incisivos inferiores também. Então, em virtude desse grau de reabsorção muito acentuada, o paciente foi negado pelos ortodontistas. Por isso, eu optei e indiquei ao paciente a utilização de alinhadores. Qual é a vantagem nesse sentido? É que a gente consegue, quando a gente trata com alinhadores, nós fazemos um planejamento virtual e planejamos a movimentação dos dentes que a gente quer movimentar. Os dentes que a gente não quer movimentar, a gente mantém sem movimento, usa eles como dentes de referência, e os dentes que queremos movimentar, a gente consegue controlar a magnitude de movimento que vai ser desenvolvida. Então, explicando isso para o paciente, eu pude mostrar que, por causa desse controle maior que a gente tem da movimentação, nós conseguimos limitar o grau de movimentação e, consequentemente, de possibilidade de reabsorção radicular. O paciente entendeu a dinâmica e quis dar andamento ao tratamento utilizando alinhadores estéticos. Então, esse foi o planejamento que foi realizado. Nós calculamos um caso com 9 alinhadores superiores e 8 inferiores, totalizando 4 meses e meio de tratamento, considerando os alinhadores superiores que eram 9 e a troca de 15 em 15 dias. Então, foi um tempo de tratamento bem razoável. O paciente tinha me relatado que já tinha tratado há 3 anos, feito ortodontia há 3 anos, e essa mordida cruzada não tinha sido corrigida. E a gente optou por um tratamento mais confortável, com alinhadores, mais previsível em virtude do planejamento virtual e num tempo bem curto também, de 4 meses e meio de tratamento. Esse foi o planejamento. Então, planejamos uma vestibulação dos dentes superiores com um pouco de correção de torque, controlando vertical. Os dentes inferiores lingualizamos também. O caso possibilitava esse tipo de correção de vestibularização superior e lingualização de coroa inferior, e o contato dos incisivos foi diminuído também. O trauma oclusal que ele tinha com contato maior. Aqui vocês podem ver um enxugamento do arco, a contração do arco inferior e um pouco de expansão do arco superior. Essa expansão também foi um pouco do lado esquerdo, do molar superior do lado esquerdo, só o molar. Então, planejamos com um pouco de sobrecorreção também, porque esse é um tipo de movimento que tem uma previsibilidade um pouco mais limitada, então associamos elásticos nesse tratamento e fizemos também uma sobrecorreção, deixando a mordida cruzada além, o descruzamento além do que deveria ser para ficar correto. Então aqui, no inicial, na colagem inicial de attachments, e os botões que foram colados. Foram colados botões
no premolar e nos molares inferiores, por vestibular, e nos molares superiores, por palatina. E o paciente usou concomitantemente os alinhadores e os botões com elástico. Aqui é realizado um recorte, os alinhadores já vêm recortados para uso de botão, e o paciente usou um elástico 3,16 nessa região durante o tratamento inteiro, enquanto ele está com os alinhadores, desde o primeiro jogo de alinhador. O que é interessante em relação a tratamentos de mordida cruzada com alinhadores? Porque você não precisa fazer um levante de mordida. O próprio alinhador já é um levante de mordida, porque ele desoclui os arcos. Então, associado ao controle vertical que você consegue com o alinhador, controle de torque, por causa dos attachments que são colocados, principalmente nos dentes superiores, associado a esse controle vertical e a limitação de movimento que a gente determina, a gente consegue boa eficiência, porque os dentes estão desocluídos e eles vão sendo guiados, o movimento vai sendo guiado com o alinhador junto com o elástico. E o paciente foi muito colaborador. Então, aqui, com 2 meses de tratamento, praticamente de topo, a mordida quase descruzando, e vocês podem ver que do lado esquerdo praticamente não teve nenhum desengrenamento. Então, qual é a vantagem do alinhador? A gente consegue estabelecer áreas de referência, como essa área do lado esquerdo que estava correta. Quando você cola com o aparelho fixo, você pode ter alguns erros de colagem que causam movimentos indesejáveis. Então, essa é a desvantagem para casos onde a gente quer corrigir mais oclusões bem localizadas, utilizar os alinhadores. A gente tem menos risco de ter movimentos de vai e vem e desalinhamentos indesejados durante o tratamento ortodôntico. Aqui o paciente após o tratamento, tá? 4 meses e meio, então a gente não precisou fazer um refinamento, a mordida cruzada foi corrigida do lado direito, o paciente ficou super satisfeito que em 4 meses e meio foi tratada a mordida cruzada dele. Vocês podem ver uma melhora de torque dos incisivos inferiores e dos dentes posteriores inferiores e dos posteriores superiores, a remoção daquele contato mais acentuado que ele tinha na região de incisivos, então o paciente sentiu muito mais conforto e um tratamento rápido e confortável também, pois ele podia higienizar melhor o aparelho, ele podia higienizar os dentes, escovar melhor os dentes, passar fio dental, tinha mais conforto, porque não tinha bracket, nada que cortasse o paciente, e era estético também. Então, ele ficou bem agradecido por causa disso. E aqui a foto inicial e pós-tratamento mostrando o descruzamento da mordida e a melhora também dos torques. É bem fácil de observar o torque dos molares inferiores antes e depois, como foi lingualizado. Quando a gente faz esse movimento de lingualização, a gente consome espaço no arco. Então, foi necessário um pouco de desgaste interproximal nesses dentes para poder fazer esse torque lingual. E no arco superior, a gente também teve uma boa inclinação, inclinando um pouco para vestibular, mantendo um bom torque dos molares superiores. Aqui a radiografia pós-tratamento, mostrando o grau de reabsorção dos dentes, que era algo que me preocupava. E a partir dessa radiografia final, a gente pôde ver que não teve nenhuma alteração da reabsorção prévia que ele já tinha aqui nos incisivos. Então, manteve toda a morfologia radicular. Então, isso mostra que quando fazemos um tratamento mais rápido e com movimentos previsíveis
e delimitados, a gente delimita a quantidade de movimento que vai ser realizado, vai ser executado, o seu risco de reabsorção ele diminui muito, né? E aqui, numa visão mais próxima, mais da região decisiva, o antes e depois das radiografias. Então, pode-se observar que não teve praticamente nenhuma alteração na morfologia radicular dos incisivos, que eram os dentes mais acometidos, né, que tinham mais problemas clínicos. Então, como podemos observar, o alinhador é muito eficiente nesses casos de mais oclusões pontuais, que você quer corrigir um segmento, né, de arco, como nesse caso, uma mordida cruzada posterior só do lado direito. O alinhador ele funciona bem porque você delimita a quantidade de movimentação que você quer fazer e também o alinhador ele funciona como levante de mordida junto com o elástico cruzado. É uma combinação muito interessante de tratamento e muito rápido, como vocês podem ver, em 4 meses e meio, um caso corrigido. Então, era isso que eu gostaria de conversar com vocês. Muito obrigado pela atenção e sigam a nossa página no YouTube, que vai ter muitas informações interessantes sobre alinhadores, sobre tratamento ortodôntico. Tá? Um abraço, pessoal.